Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente avança na seção 25.2, onde a gente vai tratar o conceito de capacitância. Como a gente vai ver, a capacitância é uma grandeza que tem como objetivo mensurar a quantidade de energia e carga que a gente pode armazenar no capacitor. Então, dado uma diferença de potencial, quanto de energia, quanto de carga que a gente pode armazenar em um capacitor? Quem vai dar essa informação para a gente é a capacitância. Como a gente vai ver, a capacitância vai depender da geometria desses condutores. Então, dependendo se for uma placa, dependendo da distância entre as placas, dependendo das áreas dessas placas, se for um cilindro ou uma esfera, a capacitância pode variar de dispositivo para dispositivo. Com uma mesma diferença de potencial, a gente pode armazenar mais ou menos carga, dependendo dessas geometrias, visto que a capacitância vai ser alterada. É importante deixar claro que esse canal aqui ele foi criado para quem realmente quer aprender física. Aqui o rigor é a nossa principal bandeira. Nós destrinchamos todas as passagens matemáticas de forma a deixar tudo bem claro para você. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador e professor da Unesp de Bauru e trabalho com física faz mais de 20 anos. O nosso maior objetivo aqui é explicar física para quem realmente quer aprender. Por isso, nós deixamos os comentários abertos, suas dúvidas, sugestões, perguntas são sempre muito bem-vindas. Eu tentarei responder a todas elas, basta você deixar nos comentários as suas questões. Eu peço também para que você compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like, para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas. O nosso objetivo aqui é alcançar a todos que queiram aprender física, física com precisão. Sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então a gente começa agora a seção 25.2, onde a gente vai introduzir o conceito de capacitância. Então, para a gente entender o conceito de capacitância, eu acredito que o primeiro passo é introduzir o dispositivo que é chamado de capacitor. Então, o que vem a ser um capacitor? Vamos dar uma olhada no dicionário para entender o que vem a ser um capacitor, que é um dispositivo eletrônico que é usado em inúmeros equipamentos. Então vamos dar uma olhada o que o dicionário diz sobre o capacitor. Então, pelo dicionário, o capacitor nada mais é do que um conjunto de um ou mais condutores que estão isolados um dos outros. Esse isolamento é através de algum isolante, pode ser o vácuo, pode ser um outro isolante qualquer, que aqui ele fala de dielétrico, e ele tem como função armazenar carga e energia elétrica no campo eletrostático, no campo elétrico, que é estabelecido entre esses dois condutores. Inicialmente parece uma ideia confusa, mas em mente a gente tem que ter que é basicamente dois condutores, esses condutores estão carregados com cargas opostas e o principal objetivo deles é armazenar energia e também carga elétrica. Então isso vem a ser um capacitor. Bom, a primeira inquietação que você pode ter, olhando essa definição, é que nós já temos a própria bateria, que é um dispositivo que armazena carga e também energia elétrica. Então, o que difere um capacitor de uma bateria? Então, o capacitor ele tem a capacidade de fornecer essa energia de uma maneira muito rápida, ao contrário da bateria, ao contrário das pilhas. Então, o objetivo desse dispositivo em si é não só armazenar essa energia, essas cargas, mas também poder fornecer elas de uma maneira muito ágil, muito mais rápido do que uma bateria. Então, às vezes, você precisa de um pico de energia para poder dar um start, para poder, por exemplo, acender uma luz brilhante muito rapidamente. E aí, então, você faz uso desse dispositivo que libera essa energia de uma maneira quase que instantânea. Para a gente dar um exemplo, a gente tem os flashes daquelas máquinas profissionais. Então, quando a gente quer produzir aquele clarão, a gente precisa de muita energia num instante curto de tempo. Então, esse é um típico dispositivo, um equipamento eletrônico, que faz uso dos capacitores para liberar uma quantidade de energia muito rápida, numa fração de tempo. Essa é a diferença básica entre uma bateria e um capacitor. Mas até aí, ok. Então, está entendido mais ou menos o que vem a ser um capacitor, a gente vai trabalhar com mais detalhes, isso. Mas o que vem a ser de fato a capacitância? Então, como a gente vai mostrar nesse capítulo, a capacitância mensura basicamente a capacidade desse condutor ou desse capacitor, desse par de condutores, de armazenar energia. Então, a grandeza que mensura a capacidade de um capacitor ou de um par de condutores de armazenar energia é a capacitância.
A capacitância mensura a capacidade do capacitor de armazenar energia. Ok, então, dito isso, como é que nós definimos essa capacitância? É isso que a gente vai apresentar nessa sessão. Bom, dado todas as definições, né, e os desenvolvimentos que a gente vem fazendo aí desde a lei de Coulomb, vamos apresentar aqui a lei de Coulomb novamente. Então nós sabemos que a força entre duas cargas quaisquer pode ser descrita pela lei de Coulomb. Nós estamos então agora aptos a desenvolver alguns dispositivos, começando com o capacitor, que podem então ser úteis aí no nosso dia a dia. Então agora a gente começa a aplicar os nossos conhecimentos para desenvolver novos dispositivos. O primeiro deles é o capacitor, que tem, como nós vemos aí, a função de armazenar carga e energia elétrica. Bem, o que a gente tem até agora? O que a gente já estudou e a gente sabe até esse momento aqui? Além de outras coisas, o que a gente já estudou e apresentou nesse livro 3 é que cargas elas podem ser adicionadas a um condutor. Então isso a gente já sabe. A gente já viu nos capítulos passados que as cargas elas podem ser adicionadas, né, a um condutor. Além disso, a gente já viu também qual é a energia gasta para se criar uma certa configuração de cargas. Então, nos capítulos passados, nós trabalhamos um pouquinho tentando calcular o trabalho, né, a energia potencial armazenada num arranjo de cargas. Então, só relembrando, né, suponha que eu tenha aqui um condutor esférico e eu queira, então, carregá-lo aí com uma certa quantidade de carga. Então, como a gente já viu, à medida que a gente vai carregando, né, trazendo as cargas lá do infinito, a ideia, né, como a gente viu, para calcular essa energia, eu pego uma carga 1, a trago lá do infinito e deposito aqui no meu condutor. Pego uma carga 2, lá do infinito e a trago aqui até o meu condutor. E vou fazendo isso carga por carga. O trabalho que eu gasto para trazer essas cargas lá do infinito até o meu condutor, fazendo isso carga por carga, dá então a energia armazenada nesse condutor. Isso foi o que nós vimos nas sessões passadas. Então, esse condutor carregado ele tem uma energia em potencial que pode ser usada aí para realizar trabalho. Então, como nós vimos, cargas podem ser adicionadas a um condutor e a energia gasta para criar essas configurações de carga, lembrando-se que essas cargas, né, no condutor elas ficam todas na superfície, né? Essas cargas armazenadas, elas podem então ser utilizadas para realizar um certo trabalho. Então fica uma energia em potencial armazenada nesse condutor. Então, enfatizando o que nós já vimos nas sessões passadas, a energia armazenada em um condutor é igual ao trabalho necessário para criarmos essa distribuição de cargas. Maravilha. Muito bem. Agora, dado esse cenário, onde a gente carregou esse condutor, uma pergunta natural que pode aparecer é: quanto a gente pode carregar um condutor? Será que a gente pode carregar um condutor indefinidamente? Será que, dado uma esferinha de 1 centímetro de raio, a gente pode armazenar nela a carga que a gente bem entender? Será que a gente pode carregá-lo indefinidamente? E a resposta para essa pergunta é não. De fato, existe um limite de carga que a gente pode armazenar em um condutor. E isso vai depender principalmente da geometria desse condutor. Vai depender se é uma esfera, vai depender se é um cilindro, vai depender se é um plano, vai depender do tamanho dessa esfera, vai depender do tamanho desse cilindro, do raio desse cilindro. Então, dependendo da geometria, do tamanho, do volume do meu condutor, eu posso armazenar mais ou menos carga. O importante ter em mente aqui é que nós não podemos carregá-lo indefinidamente. Nós não podemos armazenar uma quantidade de carga que eu bem entender. Existe um limite de cargas que podem ser adicionadas nesse condutor. Lógico que aqui vale enfatizar uma coisa muito importante. A gente está se limitando a gastar uma quantidade de energia fixa. Então vamos supor que eu queira gastar 10 joules de energia. Gastando 10 joules de energia, qual é a carga que eu consigo armazenar no meu condutor? Com esses mesmos 10 joules de energia, eu posso armazenar mais ou menos carga. Porém, não posso armazenar uma quantidade de carga indefinida. Essa quantidade de carga vai depender da geometria do meu material. Então, com os mesmos 10 joules, com a mesma quantidade de energia, eu consigo armazenar um certo X coulombs. E esse X coulombs vai depender do arranjo dessas cargas no espaço. Então, a geometria do condutor define como essas cargas vão estar distribuídas e, dependendo de como elas estão distribuídas, com essa mesma quantidade de energia,
eu posso trazer mais ou menos cargas. Então, se foram dois condutores de placas paralelas, por exemplo, se eles estiverem mais espaçados ou mais próximos, com os mesmos 10 joules, eu tenho um limite de carga que eu posso trazer. Esse limite de carga, com a mesma quantidade de energia, pode variar. Quem vai dizer se é mais ou menos cargas que eu posso armazenar nesse condutor vai ser a capacitância. Então, eu não consigo armazenar uma quantidade de carga indefinida num condutor, dado uma certa quantidade X de energia. Como a gente já enfatizou logo acima, a capacidade desse condutor armazenar carga ou energia é dado por essa grandeza, que é definida como capacitância. Bem, dito tudo isso, como é que é a definição propriamente dita da capacitância? Como é que então nós mensuramos, de certa maneira, essa capacidade do capacitor de armazenar carga e, consequentemente, energia elétrica? Antes da gente responder essa pergunta, vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe os capacitores, que são esses dispositivos que se propõem a armazenar essa energia que pode ser liberada de forma muito rápida. Então, os capacitores, para quem nunca viu um capacitor, eu vou mostrar aqui algumas figurinhas aqui de alguns exemplos de capacitores. Então tá aqui, ó, esses são os dispositivos que nós utilizamos no nosso dia a dia, inclusive, apesar de eles estarem escondidos, né, dentro dos eletrônicos, etc., das máquinas e tudo mais, são eles que têm aí como propriedade, né, armazenar energia. Geralmente, esses caras são construídos de tal maneira a controlar a quantidade de carga que eles vão ter. Então, só para a gente entender por dentro, né, esse capacitor aqui, por exemplo, cilíndrico aqui, o que está por trás dele? Como é que ele é feito? Só um pouco mais de detalhe. Então, a ideia é você ter duas placas condutoras, a gente define o nome desses condutores de placas, e entre elas, para poder isolar, elas não ficarem uma em contato com a outra, a gente põe ali um isolante. Então esses objetos aqui, basicamente, eles são compostos aí por dois condutores. Então nós temos aqui placas metálicas e elas são isoladas aqui por dielétrico. A capacidade dele de armazenar vai depender da área, do tamanho, do espaçamento e também do dielétrico que isola esses dois. Como a gente vai ver no decorrer desse capítulo, dependendo do isolante que você coloca entre esses dois condutores, você pode armazenar mais ou menos energia. Então, os elementos básicos de qualquer capacitor, eles são os condutores. O capacitor é constituído por condutores. Geralmente, a gente usa dois condutores isolados, eles são isolados entre si, mas vale enfatizar que isso não é uma regra. Você tem também capacitores de placa isolada e etc. O nome que é dado para cada condutor é placa. Então, placa é o nome de cada condutor que constitui o capacitor. Independente do formato, se ele é cilíndrico, esférico, plano, são as placas dos capacitores. As placas são os condutores que constituem o capacitor. O nome dado a cada condutor de um capacitor é placa, independente de sua forma. Bom, o exemplo mais comum, né, quando a gente começa a estudar o capacitor, é o que a gente chama de capacitor de placas paralelas. Então vai ser por ele que a gente vai começar a desenvolver os nossos estudos. O capacitor de placas paralelas. Então, o capacitor de placas paralelas, ele é constituído de dois condutores e cada condutor possui uma área A. Então, está aí o meu capacitor de placas paralelas. A face superior da placa de baixo, ela tem, no caso, aí uma carga menos Q. A face inferior da placa de cima tem aí uma carga mais Q. E entre esses dois capacitores se estabelece, então, uma diferença de potencial, visto que cada uma das placas tem uma carga diferente, uma com carga mais Q, outra com carga menos Q. Além disso, esses capacitores de placas paralelas, eles possuem aí uma distância entre as placas, que é essa distância D. Então, esse é um exemplo de capacitor. Poderia ser muitos outros, poderiam ser esferas, poderiam ser cilindros, esferas concêntricas. O formato é arbitrário, é uma escolha pessoal. O objetivo é armazenar as cargas e, consequentemente, a energia, dado esses condutores. Esse é o exemplo do capacitor de placas paralelas. Então, em detalhes, quando carregado, essas placas contêm cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Então, isso é importante ter em mente.
O capacitor, quando ele é carregado, cada um dos condutores possui a mesma carga em módulo, porém de sinais contrários. O mesmo valor absoluto de sinais opostos. Um com uma carga mais Q e outro com uma carga menos Q. Além disso, quando a gente fala da carga de um capacitor, nós estamos falando sempre da carga de uma das placas. Note que a carga total é sempre zero. Então, qual é a carga armazenada em um capacitor? Nós estamos falando da carga em módulo de uma das placas, não da carga total, que é sempre zero, visto que cada uma delas tem cargas com sinais opostos. Importante enfatizar também. Além disso, como essas placas são condutoras, as mesmas elas formam superfícies equipotenciais, ou seja, cada placa, como é um condutor, possui o mesmo potencial. Lembre-se que num condutor o potencial ele é constante, né? Então, cada uma das placas elas formam aí superfícies equipotenciais. E além disso, existe uma diferença de potencial entre as placas que nós chamamos usualmente por V e não ΔV, né, como o rigor exigiria. Então, a gente põe um V, que é a diferença de potencial, nós temos uma certa carga Q, que é a carga de cada uma das placas. E, como a gente já enfatizou, a quantidade de carga armazenável, ela possui um limite, ela não é infinita. Se a gente quiser fazer um análogo clássico, né, um análogo mais palpável, baseado na mecânica, é como se eu quisesse encher uma caixa d'água, levando a água até o teto. Então, você vai carregando essa água, elevando, bombeando, né, gasta uma certa energia, até a caixa d'água ficar cheia. A caixa d'água também tem um limite. Você armazena uma certa quantidade de energia que você pode, por exemplo, liberar para rodar uma roda d'água e etc. O limite de água nessa caixa vai depender das geometrias dela. Você consegue armazenar uma certa quantidade, um certo volume de água, dependendo dessa geometria, e essa água ela fica ali armazenada para produzir, por exemplo, uma certa quantidade de energia rodando uma roda d'água ou qualquer outra coisa. Então, o análogo funciona razoavelmente bem. Gasta-se um trabalho, leva a água para cima e a capacidade é limitada. Gasta-se um trabalho, carrega-se o condutor e sua capacidade também é limitada. Nos dois casos, a capacidade vai depender da geometria, vai depender da área, vai depender inclusive da distância entre essas placas. Então, completando a analogia, vale enfatizar aqui que, assim como a energia potencial gravitacional armazenada num tanque específico ele é proporcional à massa d'água, o potencial elétrico de um capacitor específico ele também é proporcional à carga. E é isso que dá a noção de capacitância. Como a gente vai ver, a capacitância ela é a constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial. Em outras palavras, a capacitância é uma medida da quantidade de carga que precisa ali ser acumulada nas placas para a gente produzir uma certa DDP entre elas. Dado uma diferença de potencial, a quantidade de carga está bem estabelecida. E, de forma análoga, dada uma quantidade de carga, a diferença de potencial está bem estabelecida. Note que, se eu aumentar a diferença de potencial entre as placas, ou seja, eu gastar mais e mais energia, mais carga eu consigo acumular. Vou aumentando, mais carga eu consigo acumular. Naturalmente, né, que dado um potencial, né, dado uma certa quantidade de energia que eu vá gastar, a carga é limitada. Essa constante de proporcionalidade entre o potencial e a carga é o que vem a ser a capacitância. Então, a capacitância ela pode ser escrita como sendo a constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial. Essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de capacitância. É importante e muito importante enfatizar. Essa capacitância ela depende da geometria das placas e ela não depende nem da carga e nem da diferença de potencial. É uma propriedade do dispositivo em si, é uma propriedade da geometria desses condutores. Então, só enfatizando, a capacitância é a constante de proporcionalidade entre a carga e a diferença de potencial. Dado uma certa diferença de potencial, a quantidade de carga que eu posso armazenar nesses condutores está bem definida.
E quem define essa quantidade é a capacitância desse dispositivo. Essa capacitância vai depender da geometria entre eles. Se eu quiser armazenar mais carga, eu preciso aumentar a diferença de potencial, ou seja, eu preciso gastar mais energia. Naturalmente que eu não posso gastar uma energia infinita, então a quantidade de carga ela está limitada a essa DDP que é imposta entre as placas. A unidade no sistema internacional da capacitância, se você analisar aqui, nada mais é do que o Coulomb por volt, e isso recebe o nome de Farad, em homenagem ao Faraday, que usa a letra F. Então, 1 Farad nada mais é do que um Fão, que por sua vez é 1 Coulomb por volt. Vale enfatizar que na prática a gente usa o microfarad ou o picofarad. Isso porque 1 farad é uma grandeza muito, muito grande. Você armazenar 1 coulomb dado 1 volt, você precisaria de um capacitor enorme, né? Uma propriedade geométrica gigantesca. Como geralmente a gente está falando de dispositivos que no máximo cabem na palma da mão, a quantidade de carga por volt é da ordem de 10 a menos 9 ou 10 a menos 12, por isso que a gente usa o microfarad ou o picofarad para definir a capacitância. De qualquer maneira, a unidade é o farad, que é 1 coulomb por volt. Então, dito tudo isso, como é que nós carregamos efetivamente um capacitor? Quem é que vai fornecer essa energia para a gente carregar esse capacitor? Então, uma forma da gente carregar esse dispositivo é a gente colocá-lo aí em um circuito elétrico com uma bateria. Então a gente liga uma bateria, essa bateria fornece essa energia para ir carregando, então, aos poucos, esse capacitor. Então esse circuito, para a gente enfatizar aqui, é algo assim: 2 condutores, uma bateria, uma chave ali para eu poder ligar e desligar. Quando eu ligo, dado que eu tenho uma bateria com uma certa diferença de potencial já definida, a quantidade de carga que eu consigo armazenar nesse capacitor nada mais é do que C vezes a diferença de potencial da bateria. Para melhor representar esse esquema, a gente então começa a introduzir um diagramazinho. Então vou jogar de lado aqui a minha figurinha para inserir meu diagrama. E essa é a maneira que a gente representa esse desenho aqui da esquerda. Então aqui está a nossa bateria. Você veja que ela tem um tracinho menor e um tracinho maior. Isso representa uma bateria. Tem um polo positivo e um polo negativo. Tem aqui os terminais da bateria, que seriam equivalentes a esses terminais aqui. Associado a esses terminais, a gente tem uma diferença de potencial que é intrínseco aí da bateria. O nosso capacitor é esse símbolozinho aqui, vale enfatizar, são duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho, não confunda aqui com a da bateria. E aqui está a minha chave S. Então, esse é o esqueminha para desenhar aí o circuito que envolve um capacitor. Essa bateria, ela então é um dispositivo que mantém aí uma certa diferença de potencial entre esses dois terminais. E isso pode acontecer através de, por exemplo, nas baterias usuais, né? Quem fornece essa energia, que mantém essa DDP, são reações químicas, né? Que fornecem então essa energia para que de alguma maneira essas cargas comecem a se acumular nesse capacitor. Quando a gente fecha essa chave S, os elétrons então começam a se movimentar e com o passar do tempo, esse capacitor então ele se carrega na sua totalidade. Note que se eu trocar a bateria e colocar uma outra bateria com uma DDP maior, com uma diferença de potencial maior, dado a minha relação aqui, eu percebo que eu consigo armazenar mais carga. Dado uma DDP fixa, a quantidade de carga está limitada. Quem limita essa quantidade de carga é exatamente a capacitância. Por exemplo, se o meu potencial é 12 volts e eu tenho uma capacitância de 1 microfarad, por exemplo, então eu vou ter uma quantidade de carga que é equivalente a 12 microcoulomb. Note que, dado a DDP, dado a capacitância, a quantidade de carga máxima está limitada, dado essa relação. E dado esse arranjo, qual é a placa que fica carregado positivamente e qual é a carga que fica carregado negativamente? Então vamos analisar com cuidado. Aqui está o polo positivo. Esse polo positivo atrai os elétrons desse condutor. Então os elétrons começam a migrar para essa região. Como então falta elétrons aqui, porque eles foram atraídos pelo polo positivo da bateria, naturalmente aqui então aparece uma carga positiva. Ao contrário, essa placa agora positiva
atrai os elétrons dessa região aqui, de forma, então, que essa placa aqui fica com uma carga negativa. Lembre-se que quem está em movimento são os elétrons. Os elétrons são atraídos pelo polo positivo, falta elétron aqui, logo positivamente carregado. Positivamente carregado atrai os elétrons para cá, naturalmente essa placa fica negativamente carregada. Isso vai acontecendo, né, com o tempo até a carga atingir o seu limite, dado a diferença de potencial e a capacitância. Então, concluindo, né, a nossa sessão, o importante é ter aqui a ideia do que vem a ser um capacitor, para que serve um capacitor, o que diferencia um capacitor de uma bateria e ter em mente que essa quantidade de carga, essa quantidade de energia armazenada nesse capacitor depende da sua capacitância. Essa capacitância, por sua vez, depende da geometria das placas e, de forma alguma, depende da carga e da diferença de potencial. É uma propriedade intrínseca da geometria dos dispositivos. A gente vai trabalhar durante todo esse capítulo para calcular essa capacitância em função dessas geometrias. É isso que a gente vai avançar durante todo o capítulo 25. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestões, fiquem à vontade para deixar os seus comentários. Um forte abraço e até a próxima.